como que os pais podem fazer para ajudar os filhos a desenvolverem a fala? Assim, a gente precisa ensinar uma criança a falar? Não precisa fazer nada? Como que você enxerga esse processo? É uma pergunta excelente, né? Afinal de contas, 20 anos atrás, ninguém faria essa pergunta, né? É uma pergunta que tem muito a ver com o nosso momento atual, né? Porque nossos antepassados viviam em bandos, nossos tataravós em tribos, os nossos avós em comunidades, nossos pais em vizinhanças e a gente em apartamentos dentro de bolhas, né? Apartamentos e departamentos, as crianças num universo que nem existe, que é o universo virtual, né? Então as coisas têm mudado de forma significante para uma criança que está aprendendo a falar. Então, o mundo para o qual a gente foi biologicamente preparado para se desenvolver, tanto em termos motores, cognitivos, quanto de linguagem, ele não existe mais, né? Ele mudou muito rápido e a realidade agora é outra. E aí, com isso, a gente precisa hoje conversar sobre isso. Como que o bebê aprende a falar? Porque antigamente, quando as famílias eram extensas, as pessoas se relacionavam mais, se encontravam muito, os vizinhos se ajudavam, as pessoas sempre estavam juntas umas com as outras, umas apoiando as outras, não precisava pensar muito nisso, né? Como que o bebê vai aprender a falar com o irmão, com a mãe, com a tia, com a vizinha, né? Na escola, enfim, vários contextos aí. Mas hoje em dia, devido a essa nova forma de viver mais desligada, né? Mais distante uns dos outros socialmente falando, a gente precisa parar para pensar, né? Como é que o bebê aprende a falar? E o bebê ele não aprende a falar por gatilhos genéticos, né? A gente sabe disso por situações horríveis que aconteceram na história de bebês que foram separados de famílias, eles não desenvolveram a fala, eles desenvolveram déficits cognitivos grandes, e, enfim, existem alguns casos aí na literatura para ilustrar isso. A gente sabe que ela não é genética, a gente sabe também que, por exemplo, um bebê nasce e ele tem potencial de desenvolver qualquer língua humana. Não importa se ele é um filho de um esquimó. Se eu pegar um bebê recém-nascido de um esquimó e eu criar ele vai falar português, né? Porque não é genético, né? O potencial para a linguagem, ele é genético. É da nossa espécie, né? Mas a parte prática da coisa, ela é aprendida em sociedade, né? Ela é aprendida culturalmente, ela é aprendida em conjunto com o outro. Então, o bebê aprende a falar quando a gente fala com ele. O bebê aprende a falar quando a gente interpreta o choro dele como uma comunicação, os gestos dele como uma comunicação, o esticar do bracinho como quase uma espécie de apontar, como se ele estivesse desejando alguma coisa. A gente considera aquele ser um ser desejante, né? Então a gente considera o bebê um ser da linguagem. E daí ele se contamina com linguagem, porque a gente fala com ele, a gente interpreta ele, e ele começa a se entender como gente, e eventualmente quando ele estiver pronto e recebendo os estímulos, né, necessários, ele vai desenvolver a fala.